A paz do Senhor, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, meus amados amigos, meus alunos, todos aqueles que estão nos seguindo aí nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Que bom poder estar aqui para dar continuidade ao nosso projeto aí de comentário das escolas bíblicas dominicais. Já estamos no terceiro trimestre, comentando aqui sobre as sutilezas de Satanás e os ataques que ele proporciona à Igreja de Jesus Cristo. Já estamos na quinta aula, a sutileza do materialismo e do ateísmo, tá? E vamos em frente aí meditando na palavra, aprendendo a conhecer ao Senhor, prosseguindo em conhecê-lo e entender o plano maravilhoso de Deus aí para a humanidade. Então, para isso a gente precisa de toda a Escritura, para a gente entender esse plano, para que esse plano faça sentido e ter resultado em nossas vidas. A gente precisa conhecê-lo, entendê-lo e vivê-lo, tá? Você só vai entendê-lo, vivê-lo, quando conhecer muito das Escrituras. Quanto mais conhecer das Escrituras, maior será a probabilidade. Isso não quer dizer que só conhecer as Escrituras. Precisa conhecer, entender, precisa crer, aceitar, precisa querer crer nas Escrituras para que elas funcionem, em nossas vidas. Materialismo e ateísmo. O texto áureo da nossa lição hoje é: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo, são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A nossa leitura base está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 23, que diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então a gente vai falar sobre os materialistas e os ateístas. Tá? Os dois, tanto o materialismo como o ateísmo, eles juntos são as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo, ou seja, tem se multiplicado o número de ateístas e materialistas. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado hoje no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui a gente dar razão da nossa fé para os materialistas e os ateístas. Tá? Então essa vai ser a nossa lição. Conhecer um pouquinho mais sobre o ateísmo, conhecer um pouquinho mais sobre o materialismo, tá? Hoje existem muitas pessoas que são ateístas, hoje existem muitas pessoas que se declaram abertamente ateias, não acreditam em Deus, não creem em Deus, não querem crer em Deus, tá? E
também os materialistas. Há uma certa divergência, uma certa diferença entre materialistas e ateístas. Tem algumas pessoas que, ainda que acreditem em seres espirituais, eles não acreditam em Deus, tá? E outros recusam a acreditar em toda forma espiritual. Acredito que não há nada de espiritual. Esses são os materialistas, aqueles que acreditam somente naquilo que eles conseguem ver, somente naquilo que eles conseguem tocar, matéria, tá? Esses são os materialistas, tá? Então, de certa forma, eles também não acreditam em Deus, que Deus é espírito, tá? E os ateus são aqueles que até existem ateus que até acreditam em anjos, tal, mas acreditam em seres espirituais, mas não acreditam em Deus, e principalmente num Deus pessoal, como descrito na Bíblia, tá? Então vamos compreender aí, tá? É bom você compreender um pouquinho melhor sobre o materialismo e o ateísmo, tá? Então o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ela nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, tá? Então, para eles, tudo se explica através da matéria, tá? E a matéria não explica o espiritual, tá? Então, essa é a base do materialismo, tá? E existem muitas pessoas hoje materialistas, tá? O materialista entende que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Então, uma pessoa materialista, ela não procura Deus, tá? Procurar a Deus é a gente ir se abrir, ir buscar o espiritual. Então, uma pessoa materialista, ela só vai correr atrás das coisas desta vida, tá? E o ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, tá? Então, os ateus, o trabalho deles é negar que Deus existe, tá? Sobretudo o Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia, tá? O Deus que se fez carne e habitou entre nós. É de fácil constatação que o ateísmo ainda anda de mãos dadas com o materialismo, tá? Então, os ateus também, eles vão correr, tá? Eles vão achar que tudo é explicado pela ciência, tá? Tudo, e a ciência explica o material. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam que a matéria é a única coisa existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, tá? Então, dessa forma, se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. É bem antes, tá? Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Quais são as raízes do materialismo e as raízes do ateísmo, tá? Então, por que as pessoas se tornaram materialistas e por que as pessoas se tornam ateias, tá? A consequência de uma pessoa ser materialista ou ateísta é explicado pela doutrina da queda, tá? É explicada biblicamente pela doutrina da queda. Ou seja, com a queda, o homem se apartou de Deus, e o homem, a Bíblia fala que o homem está morto. É como se o homem estivesse morto, tá? Como se você encontrasse um morto ali deitado e fosse conversar com ele, ele não iria te responder, tá? Deus é espírito, tá? E quando Deus olha para o homem que ainda não aceitou a Cristo, ele está dessa mesma forma. Então, todos os ímpios, né, todos aqueles que não nasceram de novo, perante Deus, eles estão mortos. Deus está chamando eles e eles não ouvem. Deus está chacoalhando eles e eles não ouvem, tá? Então, essa é a situação do ser humano, tá? Que ainda não nasceu
de novo. E assim como eles, nós também um dia, nós que hoje cremos, nós que hoje nascemos de novo, um dia também estávamos mortos nos nossos pecados. A gente não cria em Deus, porque crer em Deus é voltar a viver. Tá? Crer em Deus é voltar a viver. Quando é ressuscitar, é sair dessa situação. Então essas pessoas, né, todos nós éramos incrédulos, todos nós não críamos em Deus. Né? A gente até achava que cria, até queria, nós queríamos crer, mas nós não críamos em Deus, entendeu? E assim se encontram os ateus, assim se encontram os materialistas, tá? Porque a raiz do materialismo, a raiz do ateísmo é a morte espiritual. Então quem está morto espiritual, ele não consegue crer em Deus, tá? Tem muitos que estão mortos espiritual, aí dizem que creem em Deus, mas na prática não creem em Deus, entendeu? Porque crer em Deus é ter contato com esse Deus, entendeu? E isso é pela fé, entendeu? Nascer de novo, receber o Espírito de Deus, saber que não há só matéria, mas um Espírito de Deus vem e entra na gente e nos dá nova vida, tá? Então, a razão de haverem pessoas incrédulas, de haverem pessoas ateias, de haverem materialistas, tá? Foi o pecado, tá? Que entrou no mundo por intermédio de Adão e matou a todos. Então, todo ser humano nasce incrédulo, todo ser humano nasce sem crer em Deus, tá? Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós começamos a aprender de Deus, a palavra de Deus é que tira esse homem da morte espiritual. A palavra de Deus é que tira esse homem da incredulidade, tá? É a palavra de Deus que faz com que uma pessoa possa crer em Deus e possa receber a Deus e possa ter contato com o sobrenatural, possa ter contato com o Espírito Santo de Deus e constatar que há, além da matéria, há um mundo espiritual, há um Deus. E isso tudo é operado, o plano de Deus é a sua palavra. Deus enviou a sua palavra, Deus escolheu enviar a sua palavra para nos salvar. Então Deus fez tudo para a nossa salvação. O homem não consegue, o homem não fez nada para se salvar. Então, mas Deus fez tudo. Deus enviou a sua palavra, por intermédio da sua palavra, esse homem que está morto em pecado, ele tem o poder de ressuscitar, de levantar entre os mortos, de começar a ver o mundo espiritual. Tá? Então, quando uma pessoa, a principal obra do ser humano na Terra é procurar conhecer o seu Criador. Ele tem que procurar conhecer o seu Criador. Essa é a razão de todo ser humano estar na Terra. Procurar. Essa é a primeira coisa que ele deve fazer. Procurar conhecer o seu Criador. Por isso que quando nós, Deus mandou os pais ensinarem os seus filhos. Tá? Ensina o filho no caminho que deve andar. Ensina para ele já desde criança a palavra de Deus, porque ele precisa da palavra de Deus para crer em Deus. Para crer em Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém pode crer. Tá? E sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? E automaticamente o morto não enxerga. Tá? O pecado então cegou o homem. E o nosso inimigo, Satanás, faz de tudo para que o mundo não ouça a palavra, para que o mundo não seja despertado da morte espiritual, para que o mundo continue cego. Satanás trabalha todos os dias para que as pessoas não busquem a Deus, para que as pessoas estejam entretidas nessa vida material e não busquem a Deus. Estão cegados, estão cegos aí pelos entretenimentos que Satanás coloca na frente deles para que eles não vejam, para que eles não leiam, para que eles não ouçam
a palavra de Deus e venha nascer a fé, brotar a fé na vida dessas pessoas. Os pressupostos das doutrinas materialistas e ateias, tá? Então, os pressupostos dessas duas doutrinas aí são as seguintes, tá? Eles consideram a matéria como a única realidade, como já falamos. Evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe, tá? Então, todo ser humano que nasce não crendo em Deus, ele precisa aprender a crer em Deus, tá? E os ateus e os materialistas, eles escolheram já, entendeu? Negar todo o ensinamento que eles tiveram, né? E simplesmente recusar usar as escrituras para crer em Deus, tá? Então não é só ouvir, é querer crer, é querer aceitar as escrituras. A partir desse momento, então, esse Deus se revela a nós. Mas quando endurecemos o nosso coração, quando nós não queremos crer, nós não iremos crer. Mas quando eu quero crer que Deus é real, Ele se manifesta para mim, Ele virá para mim. Quando eu estou esperando o Messias, Ele virá para mim. Mas se eu não estou aguardando o Messias, Ele não virá para mim como Salvador, mas virá como juiz, virá como julgador e vingador naquele dia, tá? Continuando lá, o segundo pressuposto dessas doutrinas, tá? É a negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então, o ser humano ateu, materialista, né, eles não querem crer que o homem é um ser extraordinário, é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, né, é um ser que faz coisas extraordinárias. Eles não querem olhar desse ponto de vista, mas porém acredito que nós somos simplesmente uma evolução, né, dos outros animais, das outras espécies, tá? Que chegamos até esse estágio. É como eu estava falando, né? Se você não quiser crer em Deus, você não vai conseguir crer em Deus, tá? Os ateus, eles não querem crer em Deus, eles não querem, eles não vão crer. Só há uma maneira deles virem a crer, sabe? Tá? Hoje, sabe por que tem se multiplicado o número de ateus e materialistas? Tem se multiplicado o número deles porque muitos que se dizem crentes, muitos que se dizem crer, não creem de verdade. Tá? Muitos que se dizem crer em Deus, não creem em Deus. Porque eu crer em Deus requer obediência ao que Deus manda. Então, quando um ateu, quando um materialista olha para a minha vida, tá? E me vê desobedecendo, não fazendo aquilo que o Deus da Bíblia manda, ele vai fazer o quê? Isso vai reforçar a incredulidade dele. Então, uma forma deles virem a crer é nós crermos, nós que dizemos que cremos, verdadeiramente crer nesse Deus, obedecer esse Deus, viver esse Deus. Tá? Essa é a forma pela qual eles virão a ver, como Jesus falou, olha, se vocês não acreditam em mim, olhem para as obras que eu estou fazendo, olhem para as obras que eu estou fazendo, olhem para os cegos que agora estão vendo, está aí, ó, no meio de vocês os cegos que estão vendo, os coxos que estão andando, os endemoniados que são libertos, olha aí, se vocês não acreditam em mim, olha as obras, entendeu? E é isso que nós temos como cristãos hoje fazer para com os
ateus para com os materialistas. Olhem as nossas obras. Mas, infelizmente, as obras de muitos ícones cristãos hoje é um desastre. E é o que eles estão vendo, principalmente nas mídias, né? Os ícones aí do Evangelho hoje é um desastre. E daí só reforça ainda mais a incredulidade de um monte de ateus por aí. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia, qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Nós acreditamos na Bíblia, por lermos a Bíblia, por ver a Bíblia fazendo efeito em nossas vidas. Nós sabemos o poder da Bíblia, sabemos quanta luz ela nos traz, quanta paz, quanta libertação, quanta cura, quantas maravilhas. Nós cremos na Bíblia que há um Deus único, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, do nada criou todas as coisas. Nós cremos, para nós que estamos meditando, já temos contato com o Espírito Santo de Deus, fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, é fácil, mas para os incrédulos, isso é muito difícil deles acreditarem. Eles vivem colocando obstáculos, eles vivem colocando dificuldade em acreditar na Bíblia. Então a Bíblia que eles vão ler é as nossas vidas. Nós como crentes, nós como servos de Deus, precisamos pregar nesses últimos dias com as nossas vidas. Eles têm que olhar e ver verdadeiramente cristãos, imitadores de Cristo. É a única forma de salvá-los, tá? E o nosso objetivo não é brigar com eles. O nosso objetivo não é brigar com eles. Nosso objetivo de ainda nós estarmos aqui é testemunhar do poder de Deus, que eles possam contemplar ainda a salvação e virem a serem salvos, tá? E para isso, eu como cristão, você como cristão, precisa viver, conhecer as Escrituras, conhecer esse Deus que você crê, que você serve, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que existe, esse Deus que cura, esse Deus que faz milagre, esse Deus que é real. Precisamos pregar um evangelho real, mas não, hoje transformaram o evangelho em negócio, transformaram o evangelho numa coisa esquisita, transformaram o evangelho aí em interesses próprios, um evangelho sem amor, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem oração, um evangelho sem Bíblia, um evangelho sem conversão. Como é que o mundo vai ver Cristo em crentes tão medíocres, em crentes tão medíocres que não fazem o que tem que fazer? Essa é a principal causa da proliferação de ateus na terra, é a falta de compromisso dos crentes, é a falta dos crentes serem crentes, viverem o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho de renúncia, um evangelho que crê no sobrenatural, que busca mais o sobrenatural do que as coisas dessa terra. Mas hoje, a nossa propaganda é: vem que Deus vai te dar uma casa, vem que Deus vai te dar um carro, vem que Deus vai te dar um casamento. Para que o ateu vai querer ir na igreja? Para ter um carro, para ter uma casa, para ter um casamento. O ateu vai estudar, ele vai fazer faculdade, ele vai comprar 2 carros, 2 casas e vai ter tudo dessa vida aqui. Eles precisam ver crentes vivendo um Deus da Bíblia, um Deus de salvação, um Deus de paz, um Deus de vida, um Deus de alegria, um Deus, aleluia, um Deus vivo, de verdade, tá? E o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos e vive chamando os cristãos de ignorantes. Tá? Nós somos as pessoas mais inteligentes da terra porque cremos, temos o poder de crer. Crer é a coisa mais difícil que tem, e nós cremos no sobrenatural, tá? E crer em Deus, aleluia, também é ir aprender sobre tudo que Deus criou. Não é pecado estudarmos, fazermos física, fazermos geografia, fazermos filosofia, estudarmos tudo que temos aí para estudar. Precisamos, como crentes, nos espelhar nos judeus, tá? Que é um dos povos
intelectualmente mais bem capacitados da terra, que mesmo sendo inteligentes como são, estudiosos como são, eles não deixam de crer no Deus de Israel. É o povo maior produtor de ciência do mundo hoje, é um povo que crê em Deus. Então, crer em Deus não tem nada a ver com ignorância. Crer em Deus tem a ver com sabedoria. E nós precisamos nos dedicar a aprender, primeiramente, crescer na graça e no conhecimento, depois crescer em todos os sentidos, crescer no conhecimento de português, de inglês, de física, de matemática, de português, de ciência, de medicina, de física, de astronomia, de metafísica, porque Deus nos deu, nós cremos que Deus nos deu esse cérebro, que é a imagem e a semelhança dele. Aleluia, não foi somente para a gente ficar vendo Instagram e Facebook, redes sociais, não, é para a gente, aleluia, aprender, aleluia, tudo do nosso Deus, e tudo foi criado nele, por ele, para a glória dele. Concluindo, vimos que as ideologias materialistas e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vistas grossas a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Deus abençoe a sua vida, tá? Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, aprenda as Escrituras, viva as Escrituras, aleluia, e seja um cristão e prossiga em conhecer ao Senhor e a viver da melhor forma nessa terra. E vamos para fora, vamos mostrar para o mundo, aleluia, que um Deus existe, um Deus de amor, aleluia, que nos ensinou a amar o próximo, a dar as nossas vidas, como Ele deu a sua vida por nós, a darmos as nossas vidas, aleluia, pelo próximo, a dar a nossa vida pelos ateus, pelos incrédulos, tá? E vivendo aquilo que Jesus, aleluia, nos ensinou, tá? Não estamos aqui para brigar com ninguém, mas estamos aqui para amá-los, tá? Se tem alguém que pode amá-los, somos nós. Tá? E sem esperar nada em troca. Talvez você vá receber perseguição, como Jesus recebeu, por vir nos amar, por vir nos tirar da cegueira espiritual. Ele recebeu perseguição, tá? É o que eu e você deve esperar desse mundo, tá? Mas sem desanimar, vamos em frente, vamos mostrar com atitudes que Jesus é o nosso Senhor e que nós esperamos no mundo sobrenatural. A nossa esperança não está no nosso governo, não está nesse mundo, não está na salvação material do Brasil, econômica do Brasil, mas a nossa esperança está no novo céu e numa nova terra que em breve vai se manifestar aqui no reino milenar de Jesus Cristo. Vamos orar. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de poder estar meditando mais uma vez juntamente com os meus irmãos sobre a sua palavra. Peço que o Senhor use esta lição para iluminar vidas, abençoar vidas, restaurar vidas, curar vidas, transformar vidas poderosamente, Senhor. Ó Deus amado, que ateus, que materialistas venham olhar para as nossas vidas e reconhecer que há um Deus, Criador dos céus e da terra, teve misericórdia de nós, resolveu vir nos procurar e nos achou perdido, nos acordou da morte espiritual para que a gente pudesse, aleluias, por intermédio da sua palavra, também acordar outras vidas, que vidas venham ser acordadas dessa morte espiritual e ver que há um Deus, aleluia, muito presente, muito perto, aleluia, pronto para operar tudo aquilo que Ele planejou para nós, tá? Que é um mundo perfeito que a ciência está tentando consertar, mas eu já posso ver esse mundo perfeito, aliás, por intermédio da porta que é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem. Amém.